Boa noite. Boa noite, boa noite. Sandra, minha linda, quanto tempo! Boa noite, oi Bibo. Oi Nina, Fátima, meu amor. Boa noite, oi Roberta. Que delícia, tô me sentindo em casa, literalmente. E com todas essas lindezas aqui. Também te amo muito, minha amiga. Que saudade que eu tô de você. Hoje a gente vai falar, do tema que a gente já fala bastante aí nas nossas conversas, na nossa vida, que é sobre prazer e aprofundando mais, né? O que é esse prazer de viver. E com Catarina, que é essa instrutora de yoga maravilhosa, grande amiga, um ser humano lindo. Eu vou chamar ela para entrar. Bom, ela tá entrando. Oi, Oi, amiga, boa boa noite. noite. Tá me Boa ouvindo? noite, flor da noite. Boa noite, flor da noite. Oi, Bru, é isso? Deixa eu ver. Mariângela, boa noite. Boa noite, gente. Também te amo muito, Sandrinha. Tenho muita saudade de ti. Gente, então vou continuar falando aqui do tema, né, que é prazer corpo, esse tema que permeia a nossa vida o tempo todo, porque quando a gente pensa em prazer, eu imagino que são tantas coisas que venham, né, na nossa mente. Às vezes até de uma forma meio dual, né? Será que sentir prazer é bom? Será que não é? Porque são tantas coisas sociais. Então a gente vai falar disso, eu e Cat. Vou me apresentar um pouco para quem não me conhece. Eu me chamo Laila e estou aqui nessa jornada. Eu me considero, acima de tudo, profissionalmente uma artista, porque afinal de contas essa foi a minha primeira formação e continua sendo o que permeia a minha vida. A arte é realmente o que me move. Todos os meus projetos hoje com terapia, eles têm a arte muito fortemente envolvida, através da dança, através do corpo, através da expressão e através até de todo o olhar artístico quando eu vou pensar realmente até como eu vou divulgar o que eu faço, né? Então a arte para mim ela é muito forte. E aí depois disso eu fui me aprofundando no estudo psicoterapêutico do corpo, da mente, da alma e fui conseguindo alinhar tudo, juntar tudo e transformar tudo isso numa grande. Eu falo que é uma grande magia, assim, que, em primeiro lugar, eu aplico na minha própria vida. Claro, né, que também é isso, né? Lidando com todas as ondulações da vida, que eu acho que esse é o grande segredo. E, e é isso. E aí, vou abrir aqui para a Cat se apresentar, também essa artista terapeuta maravilhosa. É maravilhosa essa trajetória. A gente tem muito parecido, né, com o teatro, né? A Sim. arte, né, de modo geral, né? A dança também. É, minha trajetória também passa pela arte.
também, eu acho que a arte, eu passei um tempo de costas viradas, né, como diz em Portugal, com a arte, mas eu ultimamente tenho me reconectado muito com ela. E é impressionante o poder da arte na vida. E minha trajetória no yoga, ela vem de muito cedo, assim, desde os 15 anos que eu pratico. 15 anos eu comecei, aí com 16 eu levei ela para minha rotina. E, e aí comecei a meditação, vários tipos de meditação, muitas terapias, assim, de autoconhecimento. E, e onde me levou até hoje, né? Depois eu vou me aprofundar um pouquinho mais nisso. Mas antes a gente podia começar a falar um pouco sobre o prazer, que é o que traz a gente aqui, o que une a gente, né, hoje, é o prazer, né, o prazer através do corpo. Quer começar falando, amiga? Posso. Eu vou trazer algumas reflexões, né? Por que que a gente está abrindo essa live? Porque a gente vai fazer um evento no dia 23, no Rio de Janeiro, né? Um evento presencial, num espaço incrível, uma casa linda, chama Fonte São Sebastião, em Laranjeiras, no bairro Laranjeiras, no Rio. E a gente vem conversando, né, sobre a criação desse evento, e aí a gente falou, bom, é isso, acho que é a gente abrir uma live para poder trazer mais esclarecimento sobre o evento e sobre como a gente está construindo e está pensando esse evento, né? Qual foi a nossa motivação para construir esse evento, também é muito importante. Então, o prazer é algo que eu venho colocando já, né, dentro dos meus projetos como uma coisa muito forte, porque eu fui identificando nos atendimentos com a psicoterapia corporal esse ponto chave, assim, para mim, todas as questões que chegam, elas passam pelo prazer. E elas passam pelo excesso do que se considera um prazer, um prazer motivacional naquele momento, elas passam pela falta desse prazer, elas passam por vários lugares, e o que acontece é que as pessoas muitas vezes não conseguem identificar que o nó daquilo que estão sentindo, de uma crise de ansiedade, de uma depressão, de vários processos, questões no relacionamento, tem muito a ver com prazer, né? Então, esse foi um alerta que começou a soar para mim assim, uau, né? Como a gente precisa falar do prazer. E faz um tempo que eu venho construindo essas reflexões sobre o prazer e trazendo isso nos atendimentos, nos projetos, porque é muito forte. E algo que me chamou a atenção, inclusive, dentro dos meus atendimentos também, é que aqueles processos que causam vícios, né? Os vícios de tudo, de sexual, de álcool, e até os vícios de pensamento, tá, gente? Porque os pensamentos também, eles são vícios, se a gente for realmente a fundo nisso. Eles estão muito permeados pela falta de um prazer essencial, né? O que é esse prazer essencial? Ele é um prazer a ser descoberto muitas vezes, que está tão escondido, né? A gente tem tantas camadas de ideias, a gente tem mais ideias sobre o prazer do que o prazer de fato. Né? Então, o que pode me dar prazer? Eu, de repente, ir a uma festa, eu sair, tudo isso pode dar prazer, e tudo isso são prazeres muito válidos. A questão é o quanto nós estamos sustentando ou não esses prazeres, o quanto a gente pode ir mais fundo nesses prazeres. Então, é um assunto muito amplo, até um pouco complexo da gente abordar aqui com toda a profundidade, mas eu estou abrindo com isso, porque é justamente esse o objetivo, a gente aprofundar essa reflexão, né? Até que ponto a gente está descobrindo o nosso real prazer de viver, onde está esse prazer. Talvez isso seja uma busca constante ao longo da nossa vida, mas é uma busca muito necessária que a gente
precisa estar muito mergulhada nela, porque se a gente se desvia desse olhar atento sobre isso, a gente é o momento que a gente começa a não ver sentido mais na vida, na existência, nas coisas. Então, bom, queria abrir com isso e aí, Cat, se você quiser trazer mais reflexões. Eu acho que a gente podia também abrir para pergunta. Quem tiver alguma questão Sim. para ir deixando aqui também, pode ser sobre o prazer ou sobre outras questões, né? Se quiser deixar, tem um maranhão ali, para deixar aqui, que a gente vai responder durante a live. Então, se tiver alguma questão sobre o que a Laila acabou de falar, e quiser compartilhar alguma coisa, a gente vai ler até o final, a gente vai ler tudo. Desculpa, tá passando uma ambulância. E, e essa questão do prazer, né? Pode ser que você falou que pode ser uma busca durante a vida toda. E eu acho que é uma busca da vida toda, né? E talvez para umas pessoas em maior escala e para outras em menor escala, que a gente está, de certa forma, buscando esse prazer, né? E interessante que a filosofia budista, ela diz que a gente está sempre ou é aversão ou apego, né? Ao prazer, né? Então a gente está sempre ou com prazer ou, ou fugindo ou indo contra, né? Ou a gente não quer ou a gente quer muito. E a vida a gente passa sempre assim, ou querendo muito ou fugindo, né? E a gente não tá nem aproveitando, né? Sabendo que tudo acaba, né? Mas aproveitando. E, enfim, só me lembrou disso umas palestras que eu vi na Tailândia sobre o prazer, assim. Eu tenho hoje em dia uma filosofia um pouco diferente da visão estritamente budista, né? Porque eu acho que a gente está aqui, a gente tem que aproveitar a matéria, né? Mesmo sabendo que isso vai acabar num certo momento, né? Que a gente vai acabar, enfim, mas isso já é outro caminho, né? Mas voltando aqui para o prazer e voltando para o prazer na questão do trabalho, não só do trabalho, mas do labore, né? Do que você faz, o prazer no yoga porque o yoga você pensa no yoga, você pensa numa coisa muito rígida, né? Numa metodologia muito rígida, né? Pelas posturas mesmo, né? Você pensa, nossa, mas eu preciso meu corpo se enquadrar numa certa postura e aquilo já te dá uma ideia de que ok, você pode ter prazer se enquadrando numa certa postura, mas depois de anos e anos praticando, eu comecei a ver prazer no meu corpo, né? Não na forma, mas na minha própria forma, né? Da prática, né? Apesar, eu acho assim que a gente tem que ter noção dos alinhamentos básicos, né? Para a gente não se machucar, né? Ter noção dos alinhamentos das articulações e tudo. Mas essa coisa da postura muito cristalizada, né? Isso eu acho que tira o prazer da própria mentalidade, né? Que a gente cria nisso, né? De, nossa, meu corpo precisa estar exatamente assim. Se meu corpo não estiver exatamente assim, com esse alinhamento perfeito, então aí o prazer de praticar yoga faz assim, nossa, mas, né? E porque a gente está sempre querendo entrar numa forma. Se a gente não tiver em determinada forma, então a gente não pode ter prazer, né? E eu sinto que eu ganhei muito o prazer no yoga saindo da forma, né? E tem muitas metodologias, até dentro do próprio yoga, que tem muito isso, né? Tem muito a forma, né? E tudo bem também. Também você pode encontrar prazer, né? Tem certas pessoas que encontram prazer na forma ou numa certa estética também, né? Tudo bem, né? Não é criticar esse lado. Mas a minha forma de encontrar prazer no yoga foi encontrando a minha própria forma. Até mesmo na minha própria metodologia, no meu próprio método, no que eu acho que seria e até em todas as minhas vivências, tanto com a arte, com todas as minhas práticas que eu já tive corporais, eu encontrei e falei assim, nossa, mas falei assim, nossa, isso não é yoga, né? Eu falei assim, não, isso não é yoga, mas isso dá match com o yoga, assim, né? Porque isso faz isso aqui é trabalho corporal também, né? Porque o yoga, ele tá. O que é o yoga, né? O yoga, se você for pegar o yoga é para ser praticado numa cabana no meio da floresta, você tem que ficar em celibato,
né? Nem eu podia estar praticando, porque é uma atividade que só homens praticam, entendeu? Então, se a gente for, né, fazer, não, isso pode, isso não pode, a rigidez, né? Eu acho que a rigidez elimina o prazer. E eu acho que a gente encontrar E dentro e lembrando, né, Kat, essa coisa até você falando assim, que só homens praticariam o yoga se fosse trazer a tradição da Índia e tudo, lembrando que isso é dentro de uma estrutura rígida e até mesmo patriarcal, né, onde ainda existe esse lugar do que as mulheres podem fazer, do que os homens podem fazer, e a gente ainda não integrou isso dentro de nós, né? De práticas que são só exatamente. para mulheres, de práticas que são só para homens, e aí vira essa desintegração, né? Que a gente está justamente buscando esse reconhecimento dessas energias, dessas forças, né, masculina e feminina em nós, e a integração disso, né? Então, se a gente for parar para pensar, qual é o sentido de uma mulher não poder praticar yoga, né? Dentro da tradição. Exatamente. Nenhum sentido. Então, é desconstruir essas tradições e tirar delas o melhor que elas têm para oferecer, né? Seguir as que fazem sentido e trazer elas para você, né? E o que você acrescenta para a tradição também, né? E o que a tradição Uhum. te oferece. Porque cada pessoa, quando cada pessoa pratica a tradição, né? A tradição ela se reconfigura dentro de você, né? Porque o que é a tradição, Sim. né? A tradição ela é refeita pelas pessoas que retraduzem, né, a tradição, né? Porque E cada acaba pessoa sendo tem uma forma cíclica de. também, né? Porque a vida é feita desses ciclos, né? Então, quando a gente vai perpetuando uma tradição, ela vai passando por vários ciclos também. E esses ciclos, eles precisam ser moldáveis, né? Porque se a gente se mantém rígido dentro de um pensamento, é claro que a gente pode pegar a base e que uma base que realmente faz sentido pra gente, né? Que faz sentido hoje. Por exemplo, o Tantra, o estudo do Tantra na tradição, eu acho incrível, assim, eu acho lindo voltar e estudar como esses povos, eles viam a sexualidade, como eles usavam a energia sexual para criar magia mesmo, para fazer rituais nos processos de plantio, de colheita, usando essa energia como forma criativa e alguns rituais assim belíssimos, só que se a gente for ver hoje com toda a cultura que a gente passou, né, até hoje e toda a visão da sexualidade distorcida que a gente tem hoje, esses rituais tântricos hoje não seriam aplicáveis. A gente precisaria resgatar muita coisa, muita essência, a gente precisaria ter um outro estilo de vida para conseguir chegar na essência da tradição. Eu realmente não sei, né, exatamente alguns fundamentos do yoga e talvez tenha algum fundamento até bem relevante dessa questão da prática masculina, talvez por uma questão energética que eles conseguiram identificar na época, não sei. Mas de todo modo, a gente tem que pensar que hoje a gente tem outra configuração. Então, se a gente pegar alguns rituais tântricos, né, o Shakti Puja, que é um ritual feminino que talvez as pessoas não entenderiam essa prática, né, justamente por também não entenderem essa profundidade da energia sexual, que não está baseada só no ato sexual, mas está baseada na nossa energia de vida, né? Na nossa energia orgástica. Então, o Tantra, ele vem nesse momento que eu falo da história mesmo, né? Onde está rolando tanto esse burburinho do Tantra e das terapias tântricas, e, bom, Neo-Tantra versus tradição do Tantra, e que, na verdade, gente, é só uma tentativa que a nossa alma, né, coletivamente, está puxando para que a gente volte a olhar para esse lugar mais essencial da nossa energia.
essa energia que move a nossa vida, essa energia que faz com que a gente acorde e tenha prazer em viver, e tenha vontade de viver e aprecie de uma coisa extremamente simples até realmente criar, né, coisas na nossa vida. O que que eu vou criar hoje? O que que eu vou criar na minha vida de significativo? Porque a gente está vivendo de uma forma, em termos de sociedade, né, de uma forma tão automática que a gente precisa se perguntar onde a gente está deixando o nosso prazer quando a gente vive esse automático do, das rotinas, do que a gente chama de trabalho, do tempo de descanso, do tempo cronometrado para tudo. E onde eu também, né, olho para isso também em mim. Então, assim, eu falo disso porque eu estou constantemente olhando para isso em mim, né? Os momentos que às vezes vem uma ansiedade que eu falo, nossa, essa ansiedade está vindo justamente de um medo de sair de um padrão automático, né? Porque eu já programei uma certa rotina para mim, para minha vida, e se ela não está acontecendo dentro desse programa, isso me gera uma ansiedade. Então, cada vez que eu sou tomada por esse tipo de pensamento, porque eu acho que é um pensamento que passa por todos nós, eu paro e me pergunto, bom, eu preciso ficar nesse pensamento, né? Eu preciso ficar nisso ou eu posso focar numa criação agora que vai me dar prazer? Então é justamente essa chave da essência criativa que a gente foi perdendo ao longo do tempo, justamente para servir, né, a uma sociedade industrial mesmo, que produz, e a criatividade ela vai ficando cada vez mais de lado e a gente está agora reaprendendo a olhar para essa criatividade que a gente esqueceu há tanto tempo, né? Porque essa é a lógica da máquina, né? É a lógica da produtividade, né? É não parar, né? E não ter. Porque a lógica do maquinário, porque a criatividade não tem não tem que ser produtiva, né? Uhum. E aí qual é o tempo, né, que nos sobra para sermos criativos? Não estou falando em termos sociais, né? Porque eu e Cat, a gente vem trazendo essa proposta porque há um tempo a gente vem se entregando a esse fluxo da vida. Realmente é um caminho, é um percurso. Nem sempre foi tão Não é simples. fácil. Nem sempre foi tão simples. Não vou dizer que seja questão de fácil ou difícil, pelo menos para mim, porque eu acho que a gente pode tornar as coisas mais simples, né? Mas a gente desconstruir a dificuldade na nossa mente é que é o caminho aí, né? É, não para mim Você não quer foi falar um pouco fácil. das suas andanças, amiga? Eu andei muito, assim, dei aula de yoga em muitos lugares. E é um dos meus prazeres, eu acho, também. Inclusive de autoconhecimento, assim, as viagens, elas. Você também, né, amiga? Você também viajou muito, né? Mas um dos meus prazeres é viajar, assim. Eu gosto muito de viajar. E eu dei aula em muitos lugares, dei aula na Irlanda, dei aula na Suíça, dei aula em Portugal. E aqui no Brasil também, em São Paulo, minha formação foi em São Paulo, no Rio, na Bahia. Então, eu gosto muito de viajar e gosto de praticar yoga em vários lugares e ensinar em vários lugares para diferentes pessoas, né? Então, acho que isso é um dos meus maiores prazeres, fora o prazer de ver minhas alunas e meus alunos se tornarem professores, assim. Isso é o que eu mais gosto de ver, assim, é ver os meus alunos não dependerem mais de mim. As pessoas falam, mas Catarina, isso não faz sentido ser professor, você tem que ter aluno. Eu falei, é engraçado porque um dos meus maiores prazeres é isso, assim, ver meus alunos serem, tanto a proposta da série Solarium, que é uma série que eu criei, é essa, assim, os meus alunos terem autonomia para praticarem por si mesmos, né? Então, esse é um dos meus maiores prazeres, inclusive. Até porque é um fluxo, né? Quanto mais É, você se coloca nesse fluxo,
é isso, mais pessoas estão se formando e levando essa energia para frente, e outras pessoas vão chegando até você. E isso é também a gente sair do pensamento do medo, da escassez e soltar minha forma de realmente, dar né? aula também é assim, né? Minhas turmas abrem também de 3 em 3 meses e é uma série que eu dou sempre, né? A maioria das minhas turmas são assim. E porque eu gosto de ver esse fluxo de gente de conseguir que elas praticam. E quando elas saem, eu pergunto depois se eu encontro, depois, tá praticando? Ah, tô praticando. Melhor prazer que eu posso ouvir, assim, prazer maior que eu posso ouvir é ouvir que minhas alunas estão praticando, continuam praticando. E é isso, é o fluxo. Sim, sim. Esse caminho, assim, uma coisa que eu estava pensando aqui, né, dessa trajetória nossa de realmente passar pelas artes e passar pela parte terapêutica também do que a gente faz. Como que isso vai se unindo, né? Porque para mim foi muito isso, assim. A minha primeira formação em artes cênicas foi abrindo um portal para eu olhar para processos humanos, né? Então, assim, quando a gente fala de arte da cena, a gente está falando do corpo, a gente está falando do corpo em movimento, do corpo em cena, do corpo que pode se tornar vários corpos, que pode se transformar em vários corpos e voltar a ser aquele corpo antigo, né? Então, um corpo Presente. que tem presente. Então, um corpo que ele tem uma base, mas ele pode mudar uma mínima estrutura na base, né? Inclusive, a gente tem um exercício no teatro, assim, que você muda uma estrutura da forma de pisar e ali você desenvolve todo um outro corpo a partir daquela mudança de base. Quando a gente vai entrando, né, nos estudos terapêuticos, a gente vê que isso tem tudo a ver, né, com a nossa, as transformações que vão acontecendo com a gente ao longo da vida, com a importância das preparações para as transformações que a gente vai passando ao longo da vida. Então, se a gente não tem uma preparação no corpo para passar pelas transformações, o processo pode se tornar muito mais complexo ou até doloroso, porque a gente não preparou o nosso corpo para a mudança. Como assim? Eu vou tentar explicar. Às vezes, mentalmente, a gente sabe que a gente tem que fazer uma mudança. Por exemplo, eu não estou feliz há muitos anos nesse emprego. Eu sei que é importante eu fazer essa mudança. Só que eu não sei como fazer essa mudança e automaticamente é como se o corpo, se a mente ficar mandando esse comando que é difícil, que não consegue mudar, que não sabe como vai fazer, o corpo ele vai paralisando, né? Então, quando a gente começa a treinar o corpo para esse movimento, a gente começa a alinhar ele com o fluxo da vida. Então, se você veio no seu coração, se veio na sua intuição uma vontade, um desejo de mudança avassalador, e você tem um corpo treinado para isso, quando esse desejo vier, o seu corpo vai estar preparado para agir. Porque o que acontece muitas vezes é que essa intuição vem na mente, só que um corpo que não está preparado para agir, ele se fecha, ele se paralisa. E aí é preciso treinar esse corpo. O pessoal está colocando o foguinho aí, porque é isso mesmo. É ativar essa chama interna, é ativar esse fogo para que o corpo vá e se movimente em direção a um novo rumo. E aí a questão do corpo ele não tem nada a ver com o corpo estético, é o corpo em ação, né? O corpo é o corpo preparado para ação, para agir, né? É o corpo que tem base, né? É o corpo que tem raízes e ao mesmo tempo é aquele corpo que você falou, né? Pronto para o corpo do teatro, né? Que tem base, mas ao mesmo tempo pronto para voar. Sim, sim. E quando a gente fala de corpo, aqui assim, a gente não vai aprofundar tanto nisso, mas a gente está falando de várias camadas, né? A gente está falando desse corpo físico mais denso, a gente está falando dos corpos energéticos que a gente tem, alguns, na verdade,
E aí, quando a gente vai preparando esse corpo físico, automaticamente esse corpo energético também vai sendo preparado. Então, o que eu falo hoje muito, assim, né, é a importância dessa integração corpo, mente e espírito, alma, energia, como cada um quiser chamar. Integrar isso, gente, é muito importante, né? Porque se a gente fica só na mente e o corpo ele não tem essa energia vital para agir, a gente vai continuar paralisado. Se a gente tem muita energia, mas a gente também não consegue se concentrar e realmente ir para esse lugar mais interior, de aguçar a intuição, a gente também começa a agir na vida de uma forma que vai ficando até confusa, né, para a gente mesmo. Então, é ir buscando e tá tudo bem. A gente vai passar por vários desses processos. Às vezes a gente vai agir demais, às vezes a gente vai agir de menos, e a gente vai buscando isso até a gente ir achando o ponto certo em determinadas circunstâncias, né? É isso. E a gente podia falar do nosso trabalho que a gente já fez junta. Sim, como que. É verdade, porque tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. A forma como a gente criou isso. Bom, a gente se conheceu, né? Já criando, já nesse processo, nessa energia criativa, criando uma vivência juntas, relacionada com yoga, o Tantra, era uma vivência para mulheres. E a gente foi entendendo assim, como os nossos projetos se somavam, a nossa visão de vida se somava, e a gente chegou no Yoga Tantric Dance, que foi um projeto que a gente desenvolveu já há alguns anos atrás, né? E foi muito lindo porque eram os movimentos de dança a partir das posturas do yoga. Então a gente foi pensando como tornar esse movimento do yoga cada vez mais fluido, né, Cat? Saindo desse lugar tão tradicional como você colocou e tão rígido. E nesse tempo eu estava aprofundando as minhas pesquisas com a dança e também entendendo, né, como o Tantra ele trazia mais consciência para o corpo, e através dessa consciência do corpo a gente conseguia novos movimentos, mas movimentos da alma, não movimentos onde a gente pensa e raciocina e pensa se está bonito e pensa movimentos focados no nosso prazer. Então, bom, se eu estou aqui num trabalho aqui na minha pelvis e tá, essa energia tá deliciosa, eu vou focar nisso e eu vou esquecer que tem pessoas ali em volta, e se as pessoas vão estar me julgando, se as pessoas vão estar olhando, se eu vou estar dançando bonito e se eu vou parecer insinuante, porque a ideia é a gente justamente desconstruir todas essas questões, né? Que a gente vem trazendo enquanto está ali no processo de dança, no processo de corpo, para que a gente viva o nosso prazer de fato naquele momento, né? Porque a gente viva o presente do prazer. Então, essa vivência que a gente traz agora é muito pensada nisso, muito pensada em como a gente se entrega a esse prazer. E como essa prática, né, de um dia, que a gente vai ter um dia inteiro de prática, como que a gente pode usar essas práticas para aplicar no nosso dia a dia. Porque a ideia não é só que a gente vá lá, viva um dia focado no estudo do Tantra, na yoga, na dança, aquele dia de prazer que a gente sai até assim, saindo o coraçãozinho pelos olhos, né? Quando a gente vive um dia assim. Mas que a gente mantenha esses dias na nossa vida. Então, a proposta é que a gente consiga levar para, né, para as pessoas esse lugar mesmo de um prazer que a gente E possa reverbere, né? sustentar. Sim, Porque às vezes a gente sai de uma vivência dessa e aí passa o efeito, né? E a gente fala, mas como é que a gente acessa isso de novo? Lembra quando a gente fez o Círculo Sagrado Feminino?
E aí, mas passa, como é que a gente pode? Então, é um pouco essa proposta, como é que a gente pode sustentar isso, né, no dia a dia, né? Exatamente. E é possível, assim, às vezes a gente esquece, realmente, às vezes a gente esquece. Só que a ideia é que a gente relembre as ferramentas, né? Quando a gente tem ferramentas, é muito, é muito um lugar da gente falar, não, peraí, eu tenho as ferramentas, É, né? todas. Eu só preciso relembrar. O que a gente vai dar no evento são as ferramentas, né? Sim. E a gente pode falar um pouquinho como é que vai ser, né? Vamos falar da estrutura. Vamos só dar uma olhada, Cat, se tem Vamos. alguém, se alguém colocou alguma pergunta. Ah, o Lau. Tenho pensado muito nesse vício nos pensamentos, nas mentiras e fantasias da mente. Como o prazer pode nos ajudar a treinar e proteger nossos pensamentos? Nossa, que pergunta interessante, né? Como o prazer pode. Nos ajudar a proteger os nossos pensamentos. Porque eu acho que o prazer, ele nos conecta muito com o aqui e o agora, né? Ele quando a gente está no momento de prazer, é um momento que a gente está conectado com aqui e o agora. E quando a gente está presente, é um momento que os pensamentos eles não estão muito, eles estão, né? Mas a gente não vai muito no fluxo do pensamento, né? Você percebe se você pensar no momento que você tem prazer, se você está comendo um negócio, sei lá, um exemplo, né? Você está comendo um negócio que você gosta muito, você está curtindo aquele negócio, você não está comendo aquele negócio que você gosta muito e pensando no que você tem que pagar depois, né? Se você está curtindo um momento que você tem prazer, você enraiza mais, né? Então eu acho que o prazer ele está nesse lugar de você te trazer para o presente, né? Tem essa conexão. Eu sinto isso, né? Sim, sim. E aí, quando a gente vai entendendo alguns prazeres que a gente consegue sustentar um pouco mais de tempo, né, É do que ver, alguns ver prazeres que uma são mais rápidos. paisagem, né? Quando você tá ou então quando você está numa meditação, você, né? Tudo isso são prazeres que você consegue sustentar até sem depender de quase nada, né? Quando você está em pratyahara, né? Que você, né, absorve os sentidos, né? Que você está focando a sua atenção, né? Então, realmente é. Esse lance da comida, Cat, é uma coisa muito interessante, porque é algo que eu venho pensando às vezes e venho me observando, né? Uhum. Porque o alimento, ele deveria ser algo muito prazeroso num sentido da presença, né? Quando a gente está comendo, como a gente se conecta com esse alimento, como a gente se conecta com essa presença, como a gente sente esse alimento entrando no nosso corpo. E muitas vezes, independente do que a gente está comendo, às vezes pode ser uma coisa maravilhosa, às vezes sim, o nosso pensamento vai longe. Eu me observo Ah, indo às vezes com o sim. pensamento, eu falo, opa, Mas sim, não. opa, peraí, eu tô Isso aqui acontece, fazendo uma é raro, mas refeição, acontece com frequência. não é? Então, assim, é algo que até isso é um treinamento, né? Até quando a gente está no momento de prazer, a gente tem que estar muito atenta até que ponto a gente sustenta esse prazer ou a gente se sabota nesse prazer, porque é um momento que a gente poderia estar super entregue e a gente, de repente, tá deixando o pensamento levar a gente para um lugar. E quando a gente vê, a gente está comendo com raiva, ou está comendo Mas aí já não é com mais prazer, preocupação, né? ou está comendo com medo, Mas aí já não é mais né? prazer, né? Porque o prazer é Sim, esse momento do aqui e agora, né? sim, é o que eu estou dizendo, assim, pode até, é um prazer, algo que pode ter começado com prazer, e se Uhum, a gente não se observa, aquilo sim. deixa de ser prazeroso. Gente, eu vou falar de uma coisa que parece óbvia, um ato sexual, ele pode começar muito Ah, prazeroso e pode não ser mais prazeroso ao longo do ato, dependendo para onde você está levando os seus pensamentos naquele momento. é, Dependendo de como você está se relacionando naquele momento com aquela outra energia, com aquela outra pessoa.
Então, isso é algo que é muito interessante da gente pensar, né? Como que a gente está sustentando esse estado de presença? Como que a gente, mais do que sustentar, né? Porque sustentar parece algo pesado. É aí que entra a prática do corpo e a prática da dança. Como que a gente está fluindo com esse estado de presença? Como que a gente está se mantendo nesse estado de presença e deixando esse fluxo acontecer e acontecer? E aí, como o Lau perguntou, vem o pensamento, Lau, assim, o que eu faço? Vou falar particularmente, né? Hoje. Primeiro, dependendo do pensamento, eu já olho e falo, sei, sei o que você está fazendo aí. E muitas vezes, assim, eu dou risada, sabe? Dependendo do pensamento, eu falo, já sei para onde você está querendo me levar. E aí, eu procuro me concentrar em algo, se é algo que eu estou percebendo que está me levando para um lugar que eu não quero estar, eu procuro fazer algo que me faça concentrar. E geralmente é alguma coisa corporal mesmo, uma coisa simples. Às vezes, lavar a louça, arrumar algo. Estou falando de movimentos que a gente faz no dia a dia. Uhum. Algo que você faça com o corpo e que você coloque uma atenção ali plena. Então, essa é uma técnica. E que aí até isso pode se tornar prazeroso, até lavar uma louça, né? Porque você vai sentir aquela água caindo nas suas mãos, você vai se conectar com esse prazer, como que você pode tocar os objetos. E é o que eu falei lá no início, a gente às vezes está tão no piloto automático que essas Tudo tarefas, vira elas, automático. sim, elas ficam enfadonhas porque tá no automático, né? Você quer trazer mais alguma percepção sobre isso? Quer Não, eu acho que dar é uma isso olhada? mesmo. E falar sobre o espaço também, né? Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta a mais nos comentários. Gente, se alguma pergunta ficou para trás. Ah, tem um comentário aqui. Nossa, se a live já é assim, imagina o presencial, Luciana. Ah, que linda, Lu. Pois é, gente, a gente está realmente trazendo assim, né, muito amor mesmo para essa vivência, trazendo a gente, trazendo a gente, a nossa bagagem, as nossas experiências, né, num espaço que realmente é lindo. Tem Quer uma falar um gruta aqui, pouquinho, não. Cat? Ai, eu sou apaixonada por esse espaço, porque eu Conta. acho Conta que incrível. você ficou Eu fiquei deslumbrada também, deslumbrada, né? gente, porque tem uma gruta assim, a gente não vai poder tomar banho dentro da gruta, infelizmente. Eu não sei o que a gente faz, eu não vou dar ideia. Mas não dá porque a gente bebe a água dessa gruta, que foi uma água que foi a melhor água, foi considerada a melhor água do Rio de Janeiro, eu acho que em 1970 ou 60. E, e é uma água que vem de uma gruta azul celeste, uma gruta de São Sebastião. E aí não pode tomar banho porque essa água, né, é o que a gente bebe. Mas assim, dentro de uma portinha cheia de plantas, as fotos de dentro dessa gruta, é surreal. Tem uma gruta de água azul celeste que você parece estar na Deixei o Chapada, no nome meio do do Rio de espaço aí Janeiro. nos comentários. Não, é Fonte São maravilhoso. Sebastião. Parece que você está na Chapada Diamantina de repente. E é simplesmente no Rio de Janeiro. Gente, não pode entrar na gruta. Eu não, não pode entrar, mas eu gostaria muito, se o Luiz estiver assistindo a live, eu gostaria muito de entrar, já até falei com ele. Mas eu Já achei faz o muito apelo na mágico. live. Aquela água de lá é maravilhosa. Vale a pena, gente. Pela água já vale a pena, porque aquela água, nossa, é muito incrível, assim. É muito lindo o lugar, a vista é maravilhosa. O espaço é incrível, assim, você tá respirando natureza no meio do Rio de Janeiro, então é muito lindo o lugar. E é o salão E foi um ali, lugar né? que a Tem gente dois espaços. encontrou sim, e é um lugar que a gente percebeu que unia muito bem, né? Assim, as práticas do Uhum. corpo
com essa essência natural, né? E um lugar que possibilita as pessoas se deslocarem, né, de uma forma também que não é muito complexa, porque é em Laranjeiras, que é um bairro que tem transporte, né, metrô próximo. Então, tudo bem que a casa ela é numa rua que fica Tem que numa pegar. parte mais Tem alta de ônibus. Laranjeiras, Tem ônibus e tem estacionamento mas também. Estacionamento assim, dá para estacionar, que eu digo, né? Dá para estacionar na porta, quem quiser ir de carro. e aí a gente deixa esse espaço também, né? Quem quiser mandar depois pra gente ou até agora, mais perguntas sobre o espaço, sobre o dia, sobre a vivência. A gente estruturou pensando, né, no Tantra, na dança e no yoga. Então, a gente vai ter esses momentos para dançar, para celebrar. A gente vai ter o estudo do Tantra, o estudo e a prática, né? Em primeiro lugar, como esse lugar de conexão consigo, como que a gente mergulha dentro da gente percebendo essa nossa energia vital, essa nossa energia sexual, essa nossa potência de vida. Então, a gente vai fazer várias práticas para ativar essa potência. E o yoga também, Solarium da Cat, também que traz muito essa ativação. Quer falar mais, Cat, Eu vou fazer dessa vivência com Ring prática? Pen também. Vou Sim, a fazer gente vai ter esse sound healing. e vou fazer um pouquinho aqui também daqui a pouco. Acho que posso começar, né, amiga? Sim, eu acho que a gente não tem. Deixa eu ver. Tem 10 Acho que não tem minutos. mais uma pergunta, a gente Se tem uns tiver. minutinhos. Vamos, vamos só perguntar. Não perguntar não, só queria deixar aqui. A gente vai fazer a prática agora, gente, mas é uma prática que vocês podem estar em algum espaço confortável. Pode ser na cama, pode ser no sofá. Quem tiver o seu tapete de yoga, pode ir para o tapete de yoga. Não é nada super complexo. É uma prática para a gente realmente relaxar agora, nesse momento à noite, e entrar nessa conexão com o nosso corpo, com a nossa escuta, com a nossa presença. E a Cat vai começar com a condução. Então, Depois gente, eu vamos. sigo com. Depois a Laila segue. Vamos então, todo mundo concentrar, fechar os olhos, observar o contato do corpo com o chão. Perceber quais são as regiões do seu corpo que encostam no chão, quais as que não encostam. Escute os sons ao redor, sem julgamento. Afasta a língua do céu da boca. Perceba os sons mais próximos, os mais distantes do seu corpo. Mantenha os olhos fechados.
aos poucos. Vai retornando a sua concentração. Escute melhor os sons ao redor. Abra os olhos devagar. A gente vai observar essa respiração que está acontecendo agora, do jeito que ela está acontecendo. Esse ar que está entrando pelo corpo e está saindo, como ele entra, como ele sai. E a gente vai começar a direcionar esse ar lá para o nosso abdômen, inflando o nosso abdômen. E quando a gente solta esse ar pelo nariz mesmo, esse abdômen murcha. Então a gente leva o ar lá na barriga, infla e vai soltando devagar. Quando a gente faz isso, a gente vai abrindo espaço no nosso corpo, a gente vai abrindo espaço entre os órgãos, entre as vértebras da coluna, e a gente vai expandindo esse estado corporal. E de olhos fechados, você vai focar nessa consciência, a consciência do que está acontecendo aí dentro do seu corpo nesse momento, de toda a dança que está acontecendo dentro de você agora. Essa dança do sangue correndo nas suas veias, essa dança das suas células. Mergulha dentro do seu corpo e percebe que tudo aí dentro dança. As suas células têm um pulso, as suas veias correm num fluxo. O ar que está dentro do seu corpo também tem um movimento. Os seus músculos têm movimento. Vai observando esse movimento interno acontecer. Vai sentindo esse movimento interno acontecer. E a partir desse movimento interno, você vai começar a experimentar pequenos movimentos. Movimentos nas pontas dos dedos. Movimentos nessa articulação das mãos, do pulso. E vai experimentando esses movimentos dentro e fora. É como se as suas mãos agora expressassem o movimento que está acontecendo dentro do seu corpo. A forma como você sente esse pulsar das suas células, esse sangue que corre no seu corpo. Você vai tentando trazer agora para as mãos, exteriorizando essa energia. E vai sentindo que nas suas mãos começa a surgir energia.
como se você pudesse segurar essa energia com as suas mãos. Essa energia que está dentro começa a chegar no seu corpo e vai expandindo, expandindo. E vai expandindo para os ombros, para o pescoço. E para todas as articulações agora que você tomar consciência. E é um aprendizado dançar sem música, porque a ideia é que a gente agora, que a gente hoje escute essa música interna, escute esse som interno agora que vem. E vai trazendo isso com a respiração. E vai deixando que um movimento leve a outro movimento e a outro movimento. E você dança agora por dentro e por fora. Por fora e por dentro. Você traz esse pulso de dentro para fora. E esse pulso de fora alimenta o seu fluxo interno. Até esses movimentos ficarem cada vez menores. E esse movimento externo ele vai parando, só que o movimento interno continua. Você está atenta, atento a esse movimento interno, a esse fluxo que está aí dentro, a esse pulsar que está aí. Bom, aos pouquinhos vai voltando, abrindo os olhos. Agradeço imensamente por estarem aqui, por essa conexão. A Catarina caiu, acho que a conexão dela caiu. Deixa eu dar uma. De todo modo, gente, eu vou encerrar aqui então. Se ela conseguir a conexão, de repente a gente volta um pouquinho para, né, para finalizar juntas. E agradeço imensamente essa conexão, essa entrega. Qualquer ideia que vocês queiram trocar a respeito do prazer, a respeito da vida, a respeito do evento Prazer Corpo, só mandar pergunta direct pra gente. Ah, teve um outro comentário aqui. A Nela falou: já fiz a pergunta nos comentários, mas como não deu para verem, queria saber a hora do yoga em Portugal. Bom, acho que isso
isso, não sei se ela está perguntando com relação às aulas da Catarina ou com relação ao evento, porque o evento nela vai ser presencial aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, não sei se a sua pergunta foi referente ao evento ou, ou se foi referente às aulas da Catarina. De todo modo, a gente entra em contato com você para entender melhor, tá bom? E te responder com mais direcionamento. Gente, então é isso. Agradeço muito mesmo. Deixa eu ver aqui se mais alguém colocou algo nos comentários e passou aqui, eu não vi. Aham. Bom, acho que não. De todo modo, a gente deixa super aberto aí para gente conversar mais. Espero que essa prática do final tenha feito vocês se conectarem pelo menos um pouquinho com essa nossa energia de vida, com essa nossa energia linda que nós somos. Beijo, Gabi, meu amor. E boa noite. Nos vemos em breve. Alguns de nós aqui estaremos juntos aí, juntos, logo, logo. Beijo, boa noite.